Gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 a 8. Você pode sentar, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 8. Quero que você acompanhe, você que está em casa também. Essa é a palavra de Deus no seu coração essa noite. Certamente, se houver fome, você vai encontrar pão agora no nome de Cristo Jesus. Finalmente, quando não pude mais aguentar, decidimos ficar sozinhos em Atenas, mandar Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitá-los para fortalecer-lhes a fé e animá-los, para que vocês não ficassem abalados com todas as aflições que estavam sofrendo. Vocês sabem naturalmente que tais aflições fazem parte do plano de Deus para nós, os santos. Mesmo quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos antecipadamente de que logo viria o sofrimento, o que de fato ocorreu. Como eu estava dizendo, quando não pude mais suportar a saudade, enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. Eu tinha receio de que tentador tivesse seduzido vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. E agora Timóteo acaba de regressar, trazendo notícias boas de que vocês estão mais fortes do que nunca na fé e no amor, e que se lembram da nossa visita com alegria e querem ver-nos tanto quanto nós desejamos vê-los. Assim, queridos irmãos, nós nos sentimos grandemente confortados em todas as nossas esmagadoras aflições e no sofrimento aqui e agora, que sabemos que vocês permanecem firmes na fé no Senhor. Podemos aguentar qualquer coisa enquanto soubermos que vocês permanecem firmes no Senhor. Vamos orar? Jesus, muito obrigado pela Tua palavra lida, pela Tua presença conosco. Eu clamo que Teu Espírito Santo gere em cada coração expectativa quanto falar e o mover do Senhor. E em Teu nome eu repreendo toda ingerência do mal, toda sabotagem das trevas, no nome de Jesus. Amém. Vivendo em tempos difíceis. Esse é o tempo no qual eu e você estamos inseridos, chamado de pandemia, isolamento social, ou qualquer outro sinônimo que você queira dar. E você, dentro do seu contexto familiar, pessoal, profissional, você sabe quais são as dificuldades que você tem passado muito bem. Sinônimo de dificuldade aqui é tribulação, e Paulo conclui esse bloco de pensamento dizendo que ele é capaz de suportar qualquer coisa, enquanto souber que os seus discípulos, ou aqueles a quem ele escreve a carta, permanecem firmes no Senhor. Se Paulo consegue aguentar qualquer tranco, eu quero afirmar, à luz da palavra de Deus, que eu e você também conseguimos aguentar qualquer tranco, se nós permanecermos firmes no Senhor. Entretanto, se nós desviarmos, que é para a direita, que é para a esquerda, certamente estremeceremos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite, vivendo tempos difíceis. Certamente, você já deve ter idealizado, sonhado, pensado, mas a realidade é outra coisa. O que você faz quando seu mundo desmorona? Como um cristão reage quando chega tempos difíceis? O que podemos fazer para manter a nossa fé forte? Todos nós enfrentamos questões que nós, a princípio, se soubéssemos, rejeitaríamos. Deus tem um currículo cujas matérias nem sempre nos faz bem, a princípio. Entretanto, todas as matérias de Deus têm um propósito e elas vão fortalecer o nosso interior nessa caminhada de tempos difíceis no nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas passam a vida como vítimas profissionais, sempre falando como foram maltratadas. E nós sabemos disso muito bem. Mas a vitimização perpétua condena você a uma vida de miséria egocêntrica. Vitimizar-se não vai mudar a sua história. O máximo que você vai chegar é alcançar a atenção da sua mulher, do seu marido, ou talvez o colo da sua mãe. Você não vai a lugar algum mantendo esse sentimento de vitimização egocêntrica, porque você não aprende nada, não conseguiu aprender nada com os tempos difíceis. Que diferença faz ser um estudante e não uma vítima? Vamos observar então? Uma vítima diz, por que isso aconteceu comigo? Agora, muito mais do que um estudante, talvez um altruísta, talvez alguém, um protagonista, diria o seguinte, olha, por que isso aconteceu comigo? Não é verdade? Essa é a pergunta, talvez, de um estudante. Mas talvez esse protagonista diria o seguinte, o que posso aprender com isso? Talvez a vítima diria,
eu responsabilizo o outro, eu sou resultado daquela criação, daquele contexto no qual me encontro. Talvez é isso que você tem dito, mas um protagonista talvez diria: quanto disso eu trouxe para mim mesmo? A vítima olha para todos os lados e grita: a vida é injusta comigo. Mas um protagonista pode dizer o seguinte: olha, o que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa ao meu entorno. A vítima prefere reclamar do que encontrar uma solução. Um protagonista não tem tempo para reclamar, porque está ocupado tirando o máximo de proveito das adversidades a qual se encontra. A vítima sente tanta pena de si mesma que não tem tempo para atentar para os outros. O protagonista se concentra em ajudar os outros para que não tenha tempo para sentir pena de si mesmo. Pois é. Uma vítima implora a Deus que remova os seus problemas e grita desesperadamente para que Deus mude a sua história, porque ele é infeliz e os problemas o têm feito infeliz. Já um protagonista, um servo de Deus, aprendeu através dos problemas da vida que somente Deus é a fonte de toda verdadeira suficiência. E aí? Você é uma vítima ou um protagonista? A sua história pode mudar hoje no nome de Cristo Jesus, diante desses tempos difíceis, os quais você se encontra. Essa é a verdadeira posição cristã. Nós não podemos posicionar como vítima, não podemos introjetar o sentimento de vitimização, porque isso não vai nos ajudar absolutamente em nada. Como não tem ajudado ninguém ao longo dos anos. Nosso texto, então, mostra a postura correta que eu e você precisamos ter em tempos difíceis. A Bíblia diz o seguinte, meus queridos irmãos: no mundo, aqui nesse contexto onde eu estou, com esse governo no qual nós estamos, vocês terão aflições. É inevitável. Não tem como você fugir de aflições. Em qualquer lado que você vá, se você escapa do espeto, você vai cair na brasa. Isso está profetizado, determinado pelo Senhor. E Deus zela para cumprir a sua palavra. E eu quero então extrair desse texto algumas lições para nós nessa noite. De novo, dado o tempo, eu não vou poder explorar todo o texto, mas o que me for permitido eu falarei para vocês nessa noite. Em primeiro lugar, nossas provações são inquietantes. Vou repetir. Nossas provações são inquietantes. Ninguém, absolutamente ninguém recebe de bom grado uma aprovação, uma reprovação. Não. Ouça o que o texto de Deus diz aqui, que eu quero ler de 1 a 3, parte A. Então, quando não aguentamos mais, achamos melhor sermos deixados sozinhos em Atenas, enviamos Timóteo, que é o nosso irmão e colaborador de Deus, na pregação do Evangelho de Cristo, para fortalecê-lo e encorajá-lo em sua fé, a fim de que ninguém ficasse perturbado por essas provações. As provações têm um poder tremendo. Elas geram inquietação. Diz aqui o texto sagrado, perturbação. Elas mexem conosco. Elas nos tiram do nosso status quo. Ela nos desestabiliza a princípio e depois nos fortalece no nome de Cristo Jesus. Observe 2 vezes a palavra-chave aqui na última frase. A palavra grega para instável significa o seguinte: abanar o rabo. É isso mesmo. Etimologicamente falando, essa palavra significa isso. Tem a ideia de ser abalado pelas circunstâncias para que você se desvie do caminho certo e não chegue no alvo. Sim, a palavra então prova ou provação vem de uma palavra grega que tem a ideia de estar sob o controle de alguém ou de alguma coisa, por causa da pressão que vem de cima, que desce sobre nós, nos esmagando. E muitos de nós sabem por experiência própria a pressão implacável que as circunstâncias, as adversidades, as aflições, os problemas, as tribulações, as provações têm exercido sobre sua vida, sua casa, seu casamento, talvez sobre sua família. Você sabe disso. Eu acabei de ver aqui no direct que algumas pessoas estão enfrentando por lutas e mais lutas, e teve uma pessoa que pediu até intervenção que eu fosse lá. E isso é comum quando nós assim passamos por lutas. E alguns aqui estão passando por lutas. Tem uma moça que está internada. E nós oramos por ela hoje à tarde. Ninguém está isento de sofrimento. Ninguém. A criança sofre quando ela sai do útero. Ela perde profundamente. Ela clama. Nós sofremos. Sofremos desde o útero. E sofreremos até a volta do Senhor. Ou se a gente morrer antes, assim seremos promovidos mais rápidos no nome de Cristo Jesus.
Ao examinar o ensino do Novo Testamento sobre provações, duas verdades pulam aos nossos olhos. Primeiro, as provações são o destino comum de todo cristão. Olha, tem gente que diz o seguinte: olha, quanto mais eu oro, mais o capeta aparece. Nada, não tem nada disso. Essa ideia é católica, não é cristã nem protestante. Mas não resta dúvida, uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, eu quero que você entenda que você vai trilhar o caminho das provações. Foi Jesus quem disse. Então, em primeiro lugar, as provações são o destino de todo cristão. Ninguém está isento, ninguém consegue uma viagem sem problemas para o céu. Gente, por isso que é um caminho estreito. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Bendito seja o Senhor. Em segundo lugar, suas avaliações específicas não importam tanto quanto você responde a ela. A despeito do conceito que você tem, o importante é o seu posicionamento diante das provações, diante das lutas, diante das tribulações. Esse é um pensamento revolucionário para algumas pessoas. Às vezes nós queremos fazer uma exegese das provações, das lutas, mas muito mais do que uma exegese é como é que você se posiciona diante das lutas. Frequentemente nós nos concentramos nos detalhes das dificuldades. Nós queremos achar um bode expiatório. Foi o capeta, foi um trabalho de macumba, foi alguém que fez. Para tudo. Opa! Deus é maior do que o capeta, Deus é maior do que macumbeiro, Deus é maior do que qualquer coisa nesse mundo no nome de Cristo Jesus. Então não é Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que, olha, não cai uma... Não vou falar sobre cair folha. Deus controla todas as coisas. Deus é maior, no nome de Cristo Jesus. Deus está muito mais preocupado com a forma como você responde do que com a própria provação. Provação é apenas o bolo da cereja, se é que eu posso usar essa metáfora. O interesse de Deus não é quanto à provação, mas como você se posiciona, como você reage à provação. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Deus, então, está preocupado com a sua reação? Primeiro, porque na maioria das vezes você não tem escolha sobre coisas algumas que estão acontecendo sobre você. Nós não sabemos escolher. É Deus quem determina todas as coisas. E quando nós dependemos dEle, nós experimentamos o melhor no nome de Cristo Jesus. Porque Deus é maior. Bendito seja o Senhor, irmãos. Deus é maior no nome de Cristo Jesus. Mas esse texto tem uma outra verdade que eu quero compartilhar com vocês. Segunda, nossas provações são nomeadas, têm nomes. Interessante, Deus sabe todas as coisas. Diz aqui o texto sagrado: você sabe muito bem que fomos destinados a elas. Parte B do versículo 3. Ou seja, a frase fomos destinados vem de um verbo que significa colocar ou destinar. Deus sabe muito bem, Deus conhece o que Ele liberou para a sua vida. Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando a Covid chegou, quando o coronavírus foi identificado. Esse negócio não tem nacionalidade chinesa. Esse negócio tem um aval, primeiramente, do conhecimento de Deus, a despeito do lugar. Irmãos, é uma forma muito forte de dizer: estes tempos difíceis foram colocados aqui por Deus. A gente tem resistência a isso, especialmente se você foi formado na teologia da prosperidade, você não aceita que Deus é soberano. Mas não cai, não acontece absolutamente nada sem o aval de Deus. Absolutamente nada sem o aval de Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Eles não aconteceram por acidente. Na verdade, isso é um ponto central da ação de Deus na história no nome de Cristo Jesus. Tempos difíceis. Vivendo tempos difíceis. É isso que eu e você estamos passando esses dias. Não há acidentes com Deus. Apenas incidentes, mas nunca acidentes. Não há acidentes com Deus, apenas incidentes que são indicados por Ele para o nosso próprio bem e a sua glória no nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz o seguinte: estou plenamente certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso melhor no nome de Jesus. Depende do seu posicionamento. Depende da sua conexão com o eterno nome de Cristo Jesus. Tudo acontece no mundo, tudo que acontece no mundo é causado pela ação de Deus. Não estou me referindo aqui àquelas ações humanas sem nenhuma conexão com Deus,
porque o homem tem liberdade de fazer certas coisas, mas eu me refiro aqui aos grandes acontecimentos. Esse texto também tem uma terceira verdade para mim e para vocês nessa noite. Terceira verdade, nossas provações são necessárias. Isso é um choque para muita gente nessa noite. Nossas provações são necessárias. Escute a palavra de Deus, versículo 4. Na verdade, quando estávamos com vocês, sempre dizíamos que seríamos perseguidos, e assim foi, como vocês muito bem sabem. Paulo diz isso. Nós havíamos profetizado, e isso aconteceu, porque tinha que acontecer. Algumas pessoas podem considerar isso negativo. Como é? Eu preciso de provação? Eu preciso de deserto? Eu preciso de lutas? Irmãos, foi Deus que determinou. Você vai ter que questioná-lo. E talvez você não vai obter resposta agora, não. Certamente na glória você vai ter uma eternidade para fazer assim, muitas perguntas para Ele. Mas para mim é positivo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoalmente, tenho muito mais confiança em alguém que espera problemas e se prepara para eles do que alguém que vive nesse mundo como se estivesse em Disneylândia. No playground. Aqui é punk. Aqui é faixa de Gaza. Aqui é Morro do Borel. É mais ou menos assim, entendeu? Aqui é lidar com coisas difíceis, como a Bíblia diz. Aqui não é Disney, gente. Não é. Sem choro, sem ranger de dentes, sem Unimed, sem SUS, sem Calil, sei lá quem seja, ou quem lá você vai votar. É só na glória, meu irmão. Sem Covid, sem Corona, é só na glória. Sem PVA, sem PTU, sem pressão da CEMIG, é só na glória. Sem pagar 25 gigabytes de internet e receber só 12, é só na glória. A verdade é que toda rosa tem seus espinhos, não é verdade? É claro. Toda rosa tem seus espinhos. Nós vivemos uma ambivalência. Nós não gostamos de admitir. Crente às vezes vive uma fachada. Nós vivemos uma verdadeira ambivalência. Amor e ódio, prazer e desprazer. Essa é a realidade humana. A gente dá gargalhada e chora. É a vida. A vida seria um tédio se fosse somente riso. A vida seria um tédio se fosse apenas essa cor que eu não sei definir esse negócio, burro fugido. A vida seria um tédio se fosse só cinza. A vida seria um tédio se fosse só o galão. Tem o cruzeirão e o coelho. Tem lutas, tem riso, tem gargalhadas, tem expectativa no Senhor, no nome de Cristo Jesus. Pois é, irmão, já que toda rosa tem espinho, a caminhada cristã tem seus desafios, né? A gente não quer não, persevera. Então pede para Deus te matar hoje, fala assim, Deus me leva. Sério, é cômico, mas é verdadeiro, porque quem não morre não sofre, se morrer com Jesus, né? Claro. Aí acabou. Fala assim, Deus me leva. Você que está casado, enfrentando luta, meu irmão, fique tranquilo, tem 33 anos que eu enfrento luta no meu casamento, graças a Deus. É por isso que eu estou casado, porque eu enfrento as lutas. Quem não enfrenta, desiste, né? Divorcia. Porque casamento real é assim, ao vivo, né? Casamento sem luta é quando você casa com alguém e a mulher vai morar na Groenlândia e você no México. Aí você não tem treta nenhuma. Agora vai morar no mesmo lugar. Até namorado tem treta, que esse cara está cheio de sedução para casar, aquela libido nas alturas. Tem atrito, imagina o casamento então, né? Essa ideia de passar 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias por mês na pandemia, impossível. Isso é ideia de namorado. Tem gente colocando marido para fora, mulher para fora também. Sabe por quê? O homem não foi feito para ficar dentro de casa, não. O homem se realiza fora, gente. Então nossas provações são necessárias, sim, é verdade. Romanos 5, versículo 3 a 4 diz o seguinte, olha, ouça com atenção, aliás. Também nos alegramos em nossas aflições, porque sabemos que as aflições produzem perseverança. E a perseverança produz caráter comprovado. E o caráter comprovado produz esperança. Olha o processo triturador de Deus. Olha só o rolo compressor de Deus sobre mim e sobre você, para que o melhor de Deus brote na gente no nome de Cristo Jesus. Tempos difíceis, vivendo tempos difíceis. Setembro é um mês difícil, você sabe disso, né? É um mês amarelo e azul. Eu quero falar hoje sobre esse momento difícil que todos nós estamos passando. Todos nós queremos esperança, mas não queremos aflições. Se você deseja que a esperança transborde em seu coração, comece com a aflição, que leva à perseverança, que produz um caráter aprovado, que resulta no Espírito Santo enchendo seu coração de esperança no nome de Cristo Jesus.
Eu sei que você quer esperança, na verdade. Aliás, a esperança é a última que morre. Olha como é que a esperança nasce aqui, olha. Toda aflição produz perseverança, que produz caráter aprovado, que redunda na esperança. A gente não quer isso, né? A gente só quer os louros, mas não quer correr, não é verdade? A gente quer os músculos torneados, mas não quer malhar. A gente não quer suor, a gente quer corpo firme, mas não fecha a boca. Deus tem misericórdia de você. Nós queremos esperança, mas nós não queremos aflição. Precisamos lembrar então, irmãos, que as provações não são totalmente negativas. Deus tem um propósito em liberar provação sobre mim, sobre você. Dias virão, dias virão, dias virão. É um processo mais ou menos assim, olha, quando a gente entra nesse jump, a gente questiona Deus, porque a humanidade aflora, a flor da pele. Mas à medida que a gente caminha com o Senhor, estreita o laço, os laços e mantém a conexão, a gente sai do outro lado e fala, se não fosse o Senhor, agora eu entendo. Sério, quem passou por provação aqui, quem passou por provação junto ao Senhor, compreendeu e vai compreender no nome de Cristo Jesus. Aliás, vou te dar uma dica hoje. Crente nunca perde. Aí, foca aí, brutos. Crente nunca perde, ou ganha ou aprende, sério. Você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Olha que bênção! Sério. E às vezes eu estou pagando até pouco para certas lições, para certos aprendizados. É sério. Porque certas lições custam coisa carérrimas. Eu comprei um curso esses dias aí na internet. É loucura! E às vezes, no meio do fracasso, a gente aprende de graça, não é verdade? Então você nunca perde. Ou você aprende, ou você ganha, ou aprende no nome de Cristo Jesus. Então, citando agora um poeta mineiro que eu amo, Beto Guedes, a frase dele é o seguinte, olha, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, se você acha, finge que sabe, declare, prove que você sabe, então, no nome de Cristo Jesus, que você aprendeu no nome de Cristo Jesus. Irmãos, quando surgem problemas, os cristãos frequentemente reagem duvidando de que, então, onde Deus deseja que estejam. A gente começa a duvidar, será que de fato Deus está nisso? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Muitas vezes penso que fizeram algo errado. O que eu fiz? É igual o luto, gente. O luto tem 5 fases. Vale a pena você estudar esse negócio. Então, às vezes, nós queremos um bode expiatório. O que eu fiz? A gente quer achar um álibi. Deus, onde eu errei? Eu já me vi assim. Onde eu errei? A gente acha que Deus está assim, eu estou te punindo porque você pisou na bola. Deus tem um propósito em todas as coisas no nome de Cristo Jesus, irmãos. Até mesmo alguns cristãos maduros reagem dessa maneira conforme evidenciado pela palavra de Deus. Paulo então cita isso aqui. Ele fala o seguinte, todo aquele que deseja viver uma vida piedosa em Cristo Jesus será perseguido, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. Irmãos, quarta lição para nós aqui nessa noite, eu quero fechar. Nossas provações são perigosas. Essa é mais uma lição que esse texto nos ensina. Nossas provações são perigosas. Paulo fala o seguinte, versículo 5. Por isso, quando já não aguentava mais, mandei-me descobrir, olha só que interessante, gente, a sua fé. Eu temia que de alguma forma o tentador pudesse tê-los tentado e os nossos esforços terem sido em vão. Olha que pensamento e que preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, vou ler na versão aqui que eu tenho aqui em cima. E como eu estava dizendo, quando não pude mais suportar a saudade, enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. Eu tinha receio de que o tentador tivesse seduzido vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Irmãos, as provações muitas vezes são perigosas. Se nós não mantermos a conexão, se nós não continuarmos conectados ao Senhor, a provação, a luta, muitas vezes tem o poder de nos desestabilizar a ponto de nos afastar do próprio alvo. Satanás nos tenta nos derrubar durante nossas provações. Muitas vezes nós questionamos tanto e o adversário, sutil inimigo, aproveita desse nosso murmurar para nos desestabilizar. Paulo então sabia que essa era uma possibilidade e é por isso que ele estava tão preocupado com esses jovens crentes, com medo de eles se afastarem definitivamente da fé. O diabo nos tenta a duvidar da bondade de Deus. Como o diabo então nos tenta em tempos difíceis, posso enumerar 3 maneiras que o capeta se manifesta para nos desestabilizar. Primeiro, ele nos tenta duvidar da bondade de Deus.
Ele sussurra em o nosso ouvido que Deus se esqueceu de nós, que Ele não se importa mais conosco. Ele gera dúvida. Segundo, ele nos tenta retalhar a outros com raiva e ressentimento. Às vezes nós tornamos-nos pessoas reativas contra outras pessoas. E nós esquecemos de que Deus continua permitindo e agindo em meio às adversidades. Em terceiro lugar, ele nos tenta aceder ao desespero e ao desânimo. Muitas e muitas vezes a gente cede. Aliás, dica para você, olhe para cá, por favor. Nós somos como sachês. Sachês. Eu amo chá. Hoje eu tomei chá de cidreira cedão, ultra concentrado. À tarde eu tomei chá de hortelã e a fim de tarde eu tomei chá de cidreira de novo. Eu estou aqui dopado quase. Imagina só um sachê. Imagina um sachê. Um sachê colocado aqui nessa taça. Não vai acontecer nada, porque a água é fria. Agora, se a água estivesse quente e eu colocasse um sachê de cidreira, você sabe, exalaria uma cor, um odor, não é verdade? Um odor e um sabor, certamente. Você e eu somos como sachês. É sob pressão que a gente revela quem a gente realmente é. Quando tudo está muito bem, é glória a Deus, aleluia, aleluia. A gente fala, tem línguas, não é verdade? Mas quando a tribulação vem, o deserto chega, a gente questiona. E o capeta aproveita, gente. Olha, todas essas coisas, então, levam ao último ato de desespero, que nos leva a uma total desistência e abandono da fé. Isso é o que Paulo temia pelos Tessalonicenses. O que é que os tempos difíceis têm gerado no seu coração, no seu casamento, na sua vida, no seu relacionamento? Firmeza ou fraqueza? Louvor ou murmuração? Eu quero sugerir que você opte em louvar o Senhor. Sob pressão, começamos a ceder a maus hábitos e atitudes erradas. Quantas e quantas vezes? No casamento, no relacionamento, nos negócios, muitas e muitas vezes, sob pressão, a gente acaba cedendo e o pior da gente se revela. Olha, pode ser uma grande oportunidade no deserto, o melhor de você se revelar se você continuar firme no Senhor. Infelizmente, sob pressão, às vezes começamos a ceder. Não é à toa que existe o pau de arara. Nem todos aguentam a pressão. Por isso nós precisamos conectar ao Senhor. Irmãos, como eu tenho 5 minutos, vou abusar. Quinto lugar, nossas provações são produtivas. Pronto, eu quero fechar com essa que é melhor. Nossas provações são produtivas. Esse é o desejo de Deus. Versículo 6 fala assim, olha, mas Timóteo acabou de chegar de vocês e trouxe boas novas sobre sua fé e sobre o amor de vocês. Ele nos diz que vocês sempre guardam boas lembranças de nós e que desejam nos ver, assim como nós também desejamos ver vocês. Ou seja, as provações também produzem coisas boas. Na provação pode ser revelado o pior de você, mas as provações também podem revelar o melhor de Deus na gente. Aqui Paulo diz claramente que podemos vencer nossas provações pela fé. Mas que tipo de fé é esse que vence as provações? Deus não comete erro, irmãos. Primeiro, fé no caráter de Deus, que Ele é bom e Deus não engana. Fé na palavra de Deus, que é verdade, não importa o que aconteça conosco. Fé no propósito de Deus, que Ele está nos conformando segundo a imagem de Jesus Cristo. Fé na promessa de Deus, que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Fé na presença de Deus, que Ele está conosco nos momentos mais sombrios da vida. Fé no poder de Deus, que Ele pode nos livrar de toda tentação e do valente em nome de Cristo Jesus. Quando nós nutrimos essa fé. Quando nós então convergimos essa fé para o Pai e não para nós mesmos. Sim, essa fé então nos mantém, é fundamental que a gente fique firme no Senhor com essa fé. Muitos crentes então sofrem porque tentam lidar com seus problemas sozinhos. Deus não quer que você enfrente uma luta sozinho. Deus não quer que você enfrente uma guerra sozinho. Recorra-se a alguém, recorra-se a um irmão, recorra-se à palavra de Deus, recorra-se a um servo de Deus, um discipulador, recorra-se a um líder, a um pastor, no nome de Jesus. Sozinho, às vezes as coisas ficam tão mais difíceis, não é verdade?
Eu lembro de um slogan há muitos anos que fazia parte do Ministério de Família. Quando eu entrei, o slogan era o seguinte: sozinhos vamos mais rápidos, mas acompanhados vamos mais longe. Eu gosto de correr, mas eu gosto de correr só. De vez em quando minha mulher aventura correr comigo, ela nem tenta, né? Mulher não corre, mulher desfila. Então é o seguinte, quando eu realmente quero correr, deixo mulher, deixo o Lucas em casa, deixa eu ir porque eu vou correr. Quando eu quero então desfilar com ela, eu vou com ela vai comigo. Então é o seguinte, porque acompanhado a gente vai mais longe, mas sozinho eu vou mais rápido. É 12 km, 6. 1h10, assim, 1h15 mais ou menos. Então nós precisamos entender que tribulação não se enfrenta sozinho. Tribulação enfrenta-se com alguém do lado da gente. Olha, eu quero dizer para você que está casada e olha, quando você casa, você não pode mais recorrer aos seus pais para compartilhar problemas. Igreja funciona como pais. Nesse quesito, família, em tantos outros quesitos. Se você está passando por lutas e tribulações, procure a gente, ligue para a gente, 3449-8600. Marque um atendimento, são 14 pessoas aqui preparadas para te ouvir, para te acolher, para orar por você. Está passando por lutas? Ligue para a gente. Marque um encontro com alguém. Nós teremos o maior prazer em te acolher, te ouvir, orar por você. Talvez, sob a direção de Deus, fazer uma intervenção. Mas certamente você vai ser acolhido, e nós estaremos orando por você no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Então não tente lidar com seus problemas sozinhos. Sozinho. Recorra-se a Deus. Busque a Deus. Ache alguém no nome de Cristo Jesus. Sabe por quê? Deus nunca pretendeu que o ser humano andasse sozinho, no vale sozinho. Se você está tendo dificuldades em manter sua cabeça acima da água, conte a outra pessoa. Não lute a batalha sozinho. Deixe o Senhor ministrar você por meio dos recursos do corpo de Cristo que essa igreja dispõe no nome de Cristo Jesus. Irmãos, nunca sofremos sozinhos. A palavra de Deus, versículo 7 e 8 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, em todas as nossas aflições e perseguições, fomos encorajados a seu respeito por causa da sua fé, por agora vivermos de verdade, visto que vocês estão firmes no Senhor. É isso que nós aprendemos da palavra de Deus. Nunca sofremos sozinhos. Sempre temos a necessidade de ter alguém conosco para dividirmos e compartilharmos no nome de Cristo Jesus. Eu e o pastor Luiz chegamos aqui hoje cedinho, 8h30, quando começou a reunião. Eu estou com a mesma farda desde 8h30, porque 1h começou o atendimento. 45 minutos, foi 2h30 e diretão até 19 e pouquinho. Parei meio-dia, de 12 às 13 para eu almoçar, um marmitex aqui. E 19h30 eu tomei uma xícara de leite quente. Porque a gente está aqui para carregar seu fardo, para dividir sua dor, para te ajudar e te empurrar no nome de Cristo Jesus, dizendo, olha, não desista, porque com Jesus somos mais do que vencedores. Irmãos, Ele sabe o caminho que você está seguindo. Ele sabe a prova que você está passando. E Ele diz que jamais te deixará, nunca te abandonará. Em tempos difíceis, as provações têm utilidade. Elas têm um valor imensurável, indescritível, porque só Jesus sabe o quanto a sua vida vai ser fortalecida e o seu caráter trabalhado em meus desertos da vida que você tem passado no nome de Cristo Jesus. Então, ao invés de ceder, ao invés de fazer uma aliança com o bicho do mal, ao invés de ceder às tentações e desistir de Deus, eu quero te encorajar hoje à noite no nome de Cristo Jesus. Passe segunda, acelere. Passe terceira e fala, Jesus, vai comigo, porque com o Senhor chegarei lá, no nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar por você agora, no nome de Cristo Jesus. Coloque-se em pé, nós vamos orar por você. Você que está passando tempos difíceis, se não, você que vai passar tempos difíceis, coloque-se em pé, porque é isso que está programado para nós no currículo de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Ore comigo agora. Senhor Jesus, repita, Senhor Jesus, às vezes dá vontade de desistir e ceder à tentação, mas com a ajuda do Senhor, em Teu nome, eu vou resistir e vou continuar esperando a intervenção do Senhor.
Me ajuda, Senhor, me fortaleça, para que seu nome seja glorificado em meio às tribulações que estão por vir, em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado por esse momento com o Senhor e com os irmãos. Eu clamo para que hoje à noite, enquanto caminhamos para nossas casas, o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Eu clamo para que o Senhor renove a esperança, o ânimo, a coragem, a ousadia, a autoridade sobre cada um, especialmente aqueles que estão passando por lutas no nome de Jesus. Clamo agora para que o Senhor visite meu cunhado, minha cunhada que estão enfermos. Visite aquela irmã da igreja que está internada lá no Mater Dei, no nome de Cristo Jesus. E visite agora cada um que tem passado por lutas, Deus, indescritíveis. E fortaleça o coração de todos aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?